Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre João Fonseca, que é eliminado logo na estreia do Challenger 175 de Estoril para o holandês Jesper de Jong, né? De Jong que, eu confesso, a última vez que eu tinha visto ele jogar foi contra o Carlos Alcaraz em Roland Garros do ano passado, eu acredito, né? Foi um belo jogo, inclusive. Ele sustentou o jogo por muito tempo, até que o momento que o físico ali ele abriu o bico, mas ele tinha me impressionado, né? Mas eu pensava muito aquele negócio, né? Tipo, tem jogador que aparece um dia e demora a aparecer de novo. Brandon Holt, acho que é um ótimo exemplo. Ganhou do Fritz na sopa e sumiu. O Zidanek colado, um trabalhaço pro Tsitsipas lá em Roland Garros, jogou um tênis maravilhoso, outro que sumiu. E aí a gente tem esse jogo agora, né? O Jesper de Jong, eu não sei por que a dificuldade de ganhar ritmo, porque você olha para ele jogando hoje, ele até coloca lá na câmera, né? Viveu um dia de Bjorn Borg, né? Jogou muito, né? Mas eu acredito assim que o João Fonseca, esse é o tipo de jogo para nos ensinar. Não é apenas uma barreira física que está impedindo um progresso maior no jogo dele. Eu acho que tem muito a ver com essa ânsia de querer atacar toda a bola que vê pela frente. Os melhores momentos do João Fonseca no jogo foram os momentos que ele trabalhou um pouquinho mais, que ele teve mais paciência para jogar, esperou a janela certa para o ataque, né? Eu acho até que esse game que ele perde, né, o segundo set, eu acho que ele jogou tão mal assim, né? Eu acho que o grande erro ali dele foi no 0-15, a devolução, ele vai com tudo pro winner na paralela, só que assim, o saibro, acima de tudo, ele exige que você tenha o momento certo para atacar. Se você ataca no momento errado, você está dando ponto de graça em uma superfície, assim, que os pontos são muito disputados e que é muito difícil definir rapidamente, né? A gente pensa assim, né, que o saibro não é apenas só solidez. O Daniil Medvedev até consegue jogar bem no saibro, mas existe um motivo para alguém que a qualidade de mal teoricamente deveria ser a que é mais potencializada no saibro, né? Seja uma dificuldade para ele, apesar do cidadão estar nas quartas de final em Madrid, né? Mas assim, o Medvedev historicamente sofreu no saibro porque a maneira dele jogar, a solidez dele era construída nesses golpes muito mais chapados e que usa a velocidade do golpe do adversário. Só que no saibro, como a bola é mais pesada e a superfície acaba mais lenta, ele tem que gerar parte dessa velocidade e ele melhorou isso, mas isso já foi um momento muito complicado para ele jogando tênis. Se o João Fonseca, né, ele tem muita facilidade em gerar potência nos golpes, né? O golpe dele é muito rápido, mas há muitas vezes que ele vai para agressividade sem necessidade, né? Apressando demais os pontos. E hoje é um bom exemplo, né? Tipo, 11 winners e 25 erros não forçados. O Jesper de Jong, ele fez aquilo que, por exemplo, o Daniil gosta de fazer, usou a velocidade do adversário para usar isso para acelerar os golpes dele. O Jesper de Jong não é um tenista potente, mas ele é ágil e ele contra-ataca muito bem. Então, assim, ele conseguiu ter muita antecipação dos movimentos do João. Ele conseguia ler bem o movimento de corpo dele e antecipar o movimento de ataque à paralela e à cruzada. E aí ele chega a ver equilibrado, e ele dava aquele tapa sem precisar gerar muita potência de contra-ataque na cruzada. Então, assim, foi um jogo de ótimos contra-ataques do Jesper de Jong e muita variação, evitando que o brasileiro tenha muito ritmo, né? Porque eram as curtas, era uma variação de às vezes usar um slice de vez em quando, e algo que o João, ao meu ver, ainda usa muito pouco, né? E eu acho assim, esse é o jogo que tem que ser pedagógico e ensinar, não é só pancadaria, entende? Pode ser que na quadradura isso vai render ainda muito mais resultados, entende? Eu acho que o jogo do João para quadradura rende muito bem, mas até o jogo contra o Draper, contra o Deminauer, contra o Tommy Paul, as derrotas têm que ensinar, não é só pancadaria, porque quase toda vez o roteiro é o mesmo, erra demais, força demais, e aí dá muito ponto de graça, e quando o adversário sabe usar isso a seu favor, né, fica complicado. O Tommy Paul, que muita gente está chamando de fraco hoje, porque ele perdeu o queijito pro Draper, né? As pessoas têm que entender que o Draper venceu o Tommy Paul muito porque ele usou bem as estratégias e teve a paciência que o João não teve naquele jogo, né? Não acho que é uma discrepância grande de talento, mas nem tudo no tênis é o talento bruto. É também a maneira que você usa bem as suas ferramentas. Eu acho que o João, para um garoto de 18 anos, ele está muito bem. Eu acho que as expectativas elas têm que ser, obviamente, controladas, porque nenhum atleta, tirando o Bjorn Borg, que é um alienígena e não deve ser usado nunca como referência, né? Aos 18 anos estava pronto para ganhar os grandes torneios. O Nadal aos 19 começou a ganhar, mas a regularidade para ser um do mundo veio mais tarde, entende? Até a maneira de jogar bem em outras superfícies demorou. O Alcaraz também tem seus problemas, né? Mas a verdade é que assim, o João Fonseca, ele ainda é um tenista que sofre do mal do jovem
de atacar sem responsabilidade, né? Um cara muito jovem, ansioso, que vai muito para o risco muito cedo, né? Ele joga muito sem o peso, né, daquela pressão e tudo isso, mas eu acho que já está começando a sentir um pouco mais esse negócio da responsabilidade de ser o favorito dentro de quadra, de vencer o jogo. Esse era um jogo que era assim, né? Porque o Jesper de Jong é um ótimo tenista, mas as pessoas pouco conhecem ele não está jogando na TP com frequência, o ranking do João é muito melhor. Então, assim, há a pressão de vencer. Mas quando o adversário te surpreende, né, quando você não consegue sair muito da zona de conforto, isso acaba virando um problema. Então, assim, teve um momento legal no jogo, que eu achei que começaria a virar o jogo a partir dali, né, que foi o segundo set, quando tá 3-0 pro Jesper e ele consegue ali empatar, começa a pressionar mais, mas ele não soube capitalizar e, de novo, né, crescia no jogo, na hora que crescia a confiança, já é a pancadaria desenfreada, né, como ele se sente confortável. Eu acho que esse é o jogo que ele tinha que se sentir mais desconfortável, mas é aquele negócio, aprender a usar isso, né? Porque cedo ou tarde ele vai ser exigido isso. E eu acho que quando ele não conseguir entender esse time de quando tem que atacar e do quando tem que cadenciar, ele ainda vai sofrer muito contra tenistas assim. O Jesper de Jong não é uma máquina de ataque, mas sabe se defender e sabe contra-atacar. E a gente viu isso tanto do Draper quanto do de Minaur. Esses tenistas podem ter sofrido suas dificuldades, mas eles souberam encontrar o caminho para vencer. E aí é aquele negócio, o João é um tenista que tem talento demais, mas eu acho que ele aposta demais no que ele consegue fazer ali, gerando potência nos ataques. Tem horas que, assim, que eu falo assim, a analogia é, o João tá jogando o tênis como se numa corrida de Fórmula 1 tivesse um circuito oval, o pé todo no acelerador, né? Alguns circuitos, mais rápidos que eles sejam, algumas coisas você vai ter que tirar o pé, pisar no freio, isso é normal, porque tem momentos ruins que você tem que respeitá-los e começar a jogar com um pouquinho mais de inteligência. Se ele não fizer isso muito rápido, ele está, meu ver, até atrapalhando a evolução e a progressão dele. Eu não acho que ele pode ficar continuando a perder jogos, né, pelo mesmo problema, né? Tipo assim, ansiedade, querer resolver o ponto muito cedo, né? Já assim, é mais um jogo em sequência perdendo por não aproveitar algumas chances. Esse jogo acho que até fica um pouco mais chocante porque quanto o Deminário quanto o Tommy Paul são tenistas muito mais consolidados, o jogo foi muito mais duro, né? Tipo, foi mais equilibrado. Agora, esse jogo de hoje foi realmente assim muito ponto bobo, né? Tem um momento ali, acho que é no início do 5-5, quando o Jesper tá sacando, tem uma bola ali que sobra para ele atacar, e ele joga na rede ali porque ele tenta ir uma pancada vencedora. Ali era uma bola para uma curta, ou para conseguir um ângulo. Eu acho que também tá faltando isso, né? Tipo assim, de vez de ir pro winner, faz um ataque, mas com a margem de erro e tenta projetar o ponto para conseguir ganhar na bola seguinte ou na bola depois dessa, né? Tipo, não apressa, não acelera. Espere até que a oportunidade apareça. Se não fizer isso, fica difícil. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.